Você lembra do teorema de Taylor? Sobre a série de Taylor? Se você tinha uma função que você sabia que era analítica num disco centro Z0 e raio R, você imediatamente garantia que dentro desse disco aberto, você podia pegar a sua função e expandir numa série de Taylor, que era fazer assim, né? Pegar a sua função, escrevê-la como um somatório de n igual a 0 a infinito, de a n z menos e0 elevado a n. Só que essa restrição de ela ser analítica no disco com centro Z0 é meio restritiva para funções que têm os denominadores problemáticos. Por exemplo, se você tiver uma g de z, que é 1 sobre z menos i, por exemplo, ela tem um problema no z igual a i. Ela não está definida em z igual a i, apesar de que ela está bem definida em todos os outros pontos do plano complexo, inclusive é analítica em todo o plano complexo, a não ser nesse ponto z igual a i. Esse problema aqui. Só que por causa disso, você não pode, por exemplo, expandir a função g de z em torno do z igual a i, né, tentar achar uma série de Taylor para ela em torno de z0 igual a i. Né, se você tentar escrever isso aqui como somatório de n igual a 0 a infinito, de a n z menos i elevado a n, você não vai encontrar valores para n. Talvez você até encontre, mas vão estar errados. O primeiro deles já vai dar problema. O a0 é o próprio valor da função quando z igual a i. E esse valor não existe, né? Então a0 já é explosivo, já é infinito. Não existe série de Taylor para esse negócio. Mas existe um outro tipo de série, chama série de Loran. Série de Loran é como se fosse uma série de Taylor, só que ela também tem potências negativas. Então ela funciona assim, ó. Não dá para escrever desse jeito, mas dá para escrever g de z assim. Vou deixar na forma explícita, em vez de usar a notação de somatório. Vem lá do menos infinito, aí tem a menos 2 sobre z menos i ao quadrado, mais a menos 1 sobre z menos i na 1, mais, aí o resto da série de Taylor normal. A0, A1, z menos e0, mais A2, z menos e0 ao quadrado. Não sei porque eu estou colocando z0, já falei que estou expandindo em torno do i. Z menos i, A2, z menos i ao quadrado, etc. Então parece que uma série de Taylor, de fato, ela tem uma parte chamada de parte analítica daqui para frente, que é exatamente uma série de Taylor, mas ela tem uma parte chamada de que tem z menos e0 no denominador, potências negativas de z menos e0, que é chamada de parte principal, que não existe numa série de Taylor. Só existe nessa série expandida que é chamada de série de Loran. E ela serve exatamente para você poder fazer a expansão em série de potências, apesar de que agora com potências negativas também, de qualquer função que por acaso tenha buracos no domínio dela. Exatamente o caso dessa g de z, 1 sobre z menos i. Ela tem um buraco, ela tem um problema em z igual a i, então eu não consigo expandir ela em série de Taylor em torno do z igual a i, mas eu consigo expandir em série de Loran em torno do z igual a i. A maneira de calcular esses coeficientes A menos 1, A menos 2, A0, A1, depois a gente vê. Mas o fato é possível expandir a função em série de potência, só que é uma série de Loran. Em geral, aqui o domínio em que essa série vai convergir é o disco com algum raio R, centro em I, excluindo o próprio ponto I. A série não está definida no próprio ponto I. Aliás, é pedir demais que a série existisse no ponto I. Afinal, a própria função não existe ali. Então, a série também não. O que a série permite é que, fora desse ponto, você consiga expandir a função em série. O que a série de Taylor não permitia. Porque a série de Taylor exigia que o disco inteiro, que a função fosse analítica, no disco inteiro centrado em Z0. E aqui a nossa função não é no I, né? De vez em quando, o domínio em que a série converge vai virar um anel. Esse é o caso geral, né? Vamos pensar numa H de Z, por exemplo, que seja 1 sobre Z menos 1 mais 1 sobre Z menos 2. Ela tem dois problemas, um em Z igual a 1,
outro z igual a 2. E aí você pode, por exemplo, expandir essa função h de z em torno de z0 igual a 0 em série de Lohan. Você pode expandir, por exemplo, nesse anel que eu vou tentar desenhar aqui. Nesse anel aqui. Um anel com raio interno 1, chamado de Rzinho, e raio externo Rzão valendo 2. Então, no interior desse anel, que é essa rosquinha aqui, claro, excluindo a borda interna dela e também excluindo a borda externa dela. O anel é definido como um conjunto aberto, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Então, não tem as duas fronteiras. É possível expandir h de z em série de Lohan em torno desse ponto, nesse anel. Mas não é possível expandir em série de Taylor. Porque para você expandir em série de Taylor, por exemplo, nesse disco aqui, o disco de raio 2, em torno da origem, a função precisaria ser analítica no disco. E tem um ponto aqui dentro do disco, ponto z igual a 1, em que a função não é analítica. Então, série de Taylor, negativo. A única coisa que você poderia fazer com série de Taylor, se você quisesse expandir em torno da origem, seria expandir em círculos, em discos com raio menor que 1. Porque aí sim a função seria analítica no disco todo. Aí você poderia expandir em série de Taylor. Poderia expandir em série de Lohan também. Só que a série de Lohan, nesse caso, vai redundar na série de Taylor. Se você expandir em série de Lohan, no final das contas você vai ver, essa série aqui tem todos os coeficientes negativos, A-1, A-2, A-0, ou seja, vai virar uma série de Taylor. Agora, se você expandir em série de Lohan nesse anel que eu desenhei, o que é impossível fazer com série de Taylor, só com série de Lohan, aí você vai ver que a série de Lohan realmente vai ter potências negativas, que é o que a série de Taylor não tem, por isso que a série de Taylor não dá conta de expandir em anéis como esse. A parte analítica da série de Lohan tem a mesma fórmula de cálculo que a gente tem... Não tem. Enfim, a maneira de encontrar esses coeficientes A-2, A-1, etc., vai ser muito parecido com a que a gente usou para descobrir série de Taylor. Vai ser o mantra da PG de novo. Você vai tentar deixar a expressão da função com a forma de PG. Então isso aqui é uma PG, dá para expandir em série. Então eu vou dar um exemplo, depois a gente faz mais. Se eu quisesse, por exemplo, expandir a função FGH J de Z igual a 1 sobre z quadrado mais z ao cubo em torno de z0 igual a 0. Convém você sempre fatorar para ver quais são os problemas dela. Z ao quadrado multiplica z mais 1. Então já dá para ver que a função é analítica em todo o plano complexo, a não ser na origem. E no ponto menos 1. Eu quero expandir em torno de z0 igual a 0. E vou colocar assim, no anel D1 infinito. D1 infinito centrado em 0. Essa notação significa, apesar do D, é um anel. Um anel com raio interno valendo 1, um raio externo infinito centrado no Z0. Ou seja, eu vou expandir em série de Lohan um anel que tem como borda interna isso aqui, que expande para fora até o infinito. Então é um anel degenerado, né? Porque ele não tem a borda de fora, já que a borda de fora tem raio infinito. Dá para fazer em série de Taylor isso? Não dá, porque a série de Taylor exigiria que nesse disco a função fosse analítica, mas ela não é no menos 1 e não é no 0. Mas dá para fazer em série de Lohan, porque no anel a série é analítica. Então essa é a vantagem da série de Lohan, ela só exige que a função seja analítica no anel. Ela não exige que a função seja analítica na parte de dentro aqui, ó, que está fora do anel, só nos pontos do anel. Então eu posso tirar o miolinho aqui, tirar as partes que tem problema, tipo o menos 1 e o 0, fica só com o anel e a série de Lohan não vê problema nisso. Agora, na série de Taylor, se eu tirar o miolinho, eu já não estou considerando um disco mais. Aí a série de Taylor não se aplica. Para a série de Taylor tinha que ser um disco. Então, no nosso caso, 1 sobre z quadrado já está no formato da série. Porque a série nossa aqui, como o z0 é a origem,
Esses coeficientes negativos, as potências negativas, vão ser tudo na forma z na menos 1, z na menos 2, z na menos 3. Em particular, 1 sobre z quadrado é dessa forma. Então eu vou deixar ele de lado. Ele já está no formato da série de Loran que vai aparecer em torno da origem. Já o 1 sobre 1 mais z, vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa com ele. Vou ter que expandir ele em série. Vou deixar ele no formato de PG. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 sobre z quadrado vezes 1 sobre 1 mais 1 menos z, que a gente reconhece como formato de uma PG. 1 sobre 1 menos razão. Então a gente pode escrever isso aqui como 1 sobre z quadrado, somatório de n igual a 0 a infinito, da razão elevada a n. A razão é menos z elevado a n. Que dá 1 sobre z quadrado. Eu vou passar o z para dentro. Vai ficar o somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n, z elevado a n menos 2. Eu vou abrir um pouco essa soma para você ver. Já é a resposta final, né? Já expandimos essa função em torno da origem e no anel que eu estou considerando. Veja que o anel que eu estou pegando são os valores de z, os pontos z, cujo módulo é maior do que 1. Como o módulo é maior do que 1, essa razão aqui, que é a razão da PG, tem módulo maior que 1. Então essa PG aqui não converge, isso aqui não faz sentido. Eu devia ter feito diferente. Então, o problema que eu acabei de ver que eu fiz aqui é que eu estou expandindo nesse anel aqui de fora. O anel do Z que tem módulo maior que 1. Como o módulo de Z é maior que 1, essa PG não converge, porque a razão dela tem módulo maior que 1. Então, não é válido o que eu fiz aqui. Eu teria que fazer uma maracutaiazinha para deixar a PG com formato de 1 sobre Z, em vez de deixar a PG com formato Z. Vou fazer assim. Eu vou multiplicar esse negócio em cima e embaixo por 1 sobre Z. Aí vai ficar 1 sobre Z dividido por 1 mais 1 sobre Z. Esse 1 sobre Z de cima eu vou incorporar com Z quadrado, vai ficar 1 sobre Z ao cubo. E o resto vai ficar do jeito que eu quero. 1 sobre 1 menos 1 sobre Z. Agora vai dar certo. Isso aqui é o formato de uma PG com razão menos 1 sobre Z. E agora sim, como Z tem módulo maior que 1, porque eu estou expandindo nesse anel cinza, 1 sobre Z tem módulo menor que 1, que é o necessário para a PG convergir. Então eu posso dizer que essa parte que ficou à direita é a soma de uma PG. Somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 sobre Z, que é a razão, elevado a n. Que dá somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n sobre z elevado a n mais 3. Se você expandir essa série, que é a série de Loran, agora sim, você vai ver, com n igual a 0, 1 sobre z na 3. Com n igual a 1, menos 1 sobre z na quarta, mais 1 sobre z na quinta, etc. Você vê que ela só tem as potências negativas de z. É uma série de Loran que tem parte analítica nula. O A0 é 0, o A1 é 0, o A2 é 0. E a parte principal também não está completa, porque eu não tenho termo em z menos i, aliás, em 1 sobre z, não tenho termo em 1 sobre z quadrado, ele começa em 1 sobre z ao cubo, que é perfeitamente aceitável.